principais eventos políticos dessa semana, é claro, são as eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, que têm relação direta com o mercado financeiro mundial. Sobre isso eu converso agora com o consultor e educador financeiro da Moneyfit, André Massaro. Tudo bem, André? Tudo bem? Tudo jóia. Qual a leitura que você faz de todo esse processo eleitoral lá nos Estados Unidos? Bom, estamos a um dia, né, e ainda bastante suspense, assim, continua bem empatado e com perspectiva de que o resultado final demore um pouco, mas eu não vejo nada muito diferente das outras vezes em termos de análise. É aquela velha história de sempre. Se entra um governo republicano, por mais que seja um governo assim um pouco com posturas um pouco mais duras, assim, em questão de política externa, etc., mas economicamente acaba nos favorecendo, né? São governos menos protecionistas, menos complicados por esse lado. E se continuar, se o Obama for reeleito, não vai ser nada diferente daquilo que a gente já sabe. Então, assim, eu não vejo nada muito escabroso, assim, pela frente, né? E no mercado financeiro, o que reserva aos investidores esse processo eleitoral amanhã, no dia das eleições e depois? Sim. Tudo indica que a taxa americana vai continuar do jeito que está, pelo menos até 2015 e 2016. Isso, o que poderia dar errado aí é entrar um governo republicano que resolva mexer nisso, né? Quer dizer, mexer na taxa de juros deles, que está artificialmente baixa. Isso teria reflexo aqui. Do contrário, em mantendo a taxa americana, até como o próprio Federal Reserve, o Banco Central Europeu também já vem sinalizando de manter a taxa baixa pelo menos até 2015 e 2016, provavelmente aqui também a gente continua com o nosso movimento de longo prazo de queda de taxas. Pelo menos aí por mais uns 2 ou 3 anos. Queda ou manutenção. Ou seja, a vida do investidor tende a ficar mais difícil, vamos dizer assim. O investidor brasileiro, cada vez mais e mais, ele vai ter que se acostumar com uma realidade onde os retornos vão ficar cada vez mais baixos e a volatilidade vai ficar cada vez mais alta. Ou seja, nós vamos viver mais ou menos como vivem os investidores das economias desenvolvidas. Né? Quer dizer, não vai mais ser aquela moleza de simplesmente ficar ganhando dinheiro na renda fixa em títulos do governo com máxima segurança. Ok. E ao longo desta semana de eleições, André, o que você prevê para a Bolsa? Muita volatilidade ou não? A Bolsa está perdendo bastante volume, começa a chegar agora final do ano. Historicamente, final de ano é um momento assim que a Bolsa dá uma subida. Vamos ver o que vai acontecer, porque já estamos aí em alguns poucos anos, na verdade, que o nosso índice principal ele está oscilando dentro de um determinado intervalo de preço. É um intervalo amplo, um intervalo operável, vamos dizer assim, e a gente está próximo da extremidade superior desse intervalo de preços. Então, pode eventualmente haver um rompimento. Se houver um rompimento com volume, talvez a gente retome aí uma tendência. Mas é algo que a gente tem que esperar. O fato é o seguinte, a Bolsa ela está com um volume não muito grande, vamos dizer assim, capital externo continua saindo, ainda nós temos aí o volume de capital estrangeiro está baixo, perto daquilo que já teve. Então, assim, realmente temos que esperar. É um final de ano com direito à emoção. Não tem muita certeza sobre nada. Ok. E voltando aos Estados Unidos, há um grande desafio para o próximo presidente, junto ao Congresso norte-americano, que é a situação do abismo fiscal que pode começar lá naquele país a partir de janeiro. Ou seja, quem estiver assistindo não sabe, é o fim da era de redução de impostos Bush, né? E ao mesmo tempo a necessidade, imposta até pelo Congresso, de uma redução nos gastos públicos. Isso pode trazer recessão aos Estados Unidos, é claro, ter impacto na economia mundial. Como é que você vê este problema, André? Eu gosto muito dessa questão, eu acho ela muito interessante, a questão do abismo fiscal, porque se acontecer um cenário ruim, ou seja, se o governo americano não conseguir negociar uma prorrogação dessa redução de impostos, etc., obviamente assim, vai ter efeitos péssimos, né? Vai lançar a economia americana para uma recessão pior e é razoável acreditar que nós vamos juntos. Mas eu gosto dessa história, isso é bom assim
para o brasileiro para melhorar um pouco a nossa autoestima, né? Porque nós temos aquela coisa assim de falar, olha, o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, o brasileiro é desorganizado, o brasileiro isso, o brasileiro aquilo. E a gente começa a ver que, no fim das contas, os problemas que a gente atribui ao brasileiro genericamente não são problemas do brasileiro, são problemas do ser humano. Os Estados Unidos, eles tomaram essa medida de redução de impostos para quê? Para dar tempo que o governo ajeitasse as contas, ajeitasse a casa. E não o fez. Quer dizer, isso é algo muito familiar. A gente vê isso aqui acontecendo toda hora. Então, quem sabe, agora a gente para um pouco de idealizar aquela coisa de que nos Estados Unidos tudo é muito melhor, mais organizado, e a gente começa a ver que o americano, no fim das contas, inclusive o planejador fiscal, o planejador econômico americano, no fim das contas, ele não difere muito da gente. Se tudo acontecer do jeito que se imagina, eu imagino que vai se resolver da seguinte forma, mais ou menos como foi o teto orçamentário aí recentemente, alguns meses, quando os parlamentares americanos deixaram para resolver na última hora. É possível que a coisa se resolva desse jeito. Ok. Né? Mas assim, de qualquer forma, isso vai ser interessante para a gente ver que não somos só nós, né? Verdade. Então tá bom, André Massaro, muito obrigada pela sua participação aqui no site La Presse. Eu que agradeço a oportunidade e nos vemos na próxima, então. É isso aí. Da BMF Bovespa São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.